Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula de História. Vamos combinar aí em que vocês precisam realizar a atividade, do material Trilhas. Se vocês não estiverem com esse material, eu postei na plataforma, ou vocês podem seguir o roteiro que a escola tem enviado para vocês toda semana. Organizem um tempo para que vocês consigam realizar todas as atividades. Essa aula vocês vão realizar e concluir em 3 aulas, sendo a primeira e a segunda a leitura e a resolução dos exercícios da apostila Trilhas, e na terceira aula vocês vão assistir ao filme Oliver Twist, disponível no YouTube nesse link que eu coloquei aqui. Vocês farão uma análise do filme, e farão um texto sobre a situação social do povo inglês à época da Revolução Industrial. Eu estarei disponível para atendimento todas as terças-feiras, das 9h30 às 11h30, e às quartas-feiras, das 9h30 às 11h30. Essa atividade é a atividade 7, lembrando que tanto na atividade 5 quanto na 6, eu falei para vocês que ainda teria algumas atividades sobre a Revolução Industrial, tá? Então esse vídeo é uma sequência dos outros 2 que eu havia postado. Vocês farão a leitura das páginas 116, a resolução dos exercícios da apostila Trilhas, da página 116 e 117, e assistir ao filme Oliver Twist. Aqui, sobre a Revolução Industrial, eu trouxe alguns dados para vocês. Que dados são esses, Que textos são esses? Então, eu trouxe um dado sobre o desenvolvimento tecnológico e a mudança na relação de trabalho aqui na época da Revolução Industrial. Então, um dos pontos decisivos para o desenvolvimento do processo revolucionário foi o desenvolvimento tecnológico, do período. Então, que desenvolvimento que foi esse? Então, utilizou-se do vapor como fonte de energia para as máquinas, então houve uma substituição da força hidráulica. O que é essa força hidráulica? Essa força hidráulica, ela era energia obtida através da circulação das águas. Então, ela foi substituída, essa força hidráulica foi substituída pelo vapor, tá? Foi substituída a força animal, como o próprio nome já diz, então você colocava, nessa época, era colocado o animal para fazer a força e fazer o equipamento funcionar. E foi substituída a energia eólica. O que é a energia eólica? É a energia obtida através dos ventos, Então, as máquinas, o desenvolvimento das máquinas modernas, elas produziram de forma rápida, e regular em substituição à logística do trabalho artesanal. Então, a máquina, ela veio substituir o trabalho artesanal, que dependia de um grande volume de mão de obra, de muitas pessoas trabalhando, tá? E houve também a utilização aí de recursos minerais. Que recurso que foi utilizado? O ferro e o carvão mineral. Eles foram utilizados como matéria-prima e como fonte de energia. A Revolução Industrial, ela é dividida em fases. Eu vou falar primeiramente da primeira revolução, da primeira fase da Revolução Industrial. Então, a primeira Revolução Industrial, ela se concentrou na Inglaterra e ela durou entre os anos de 1760 a 1860. Foi nesse período onde surgiram as primeiras fábricas de tecido que utilizavam o tear mecânico. E a principal fonte de energia utilizada nas indústrias foi o carvão mineral, como está mostrando aí a imagem ao lado, um tear mecânico movido a vapor. Esse desenvolvimento dos teares mecânicos se relacionou à crescente influência econômica e política exercida pela Inglaterra na Índia,
a região da Índia era uma grande produtora de algodão e consumia os tecidos ingleses, tá? Outra inovação muito importante no período foi a construção da primeira ferrovia inglesa, em 1825, ok? Então essa foi uma das mudanças aí na primeira Revolução Industrial. Aqui nós temos, eu coloquei um gráfico aqui para vocês, uma tabela na verdade, falando sobre as principais inovações tecnológicas da primeira Revolução Industrial. Então tem a data de cada revolução, tem o inventor, tem a invenção e tem a característica. Então nós temos aqui em 1785 o James Watt e o Edmund, eles inventaram o tear mecânico. Quais as características? A produção de fios finos e resistentes. Em 1792, qual a invenção? Nós temos o descaroçador mecânico, que separava o caroço da fibra do algodão, era a característica. Em 1807, o que a gente tem? A invenção do navio a vapor. Qual foi a característica dessa invenção? Uma maior rapidez aos transportes marítimos, fluviais. Em 1814, o que nós temos? A invenção da locomotiva a vapor, que aí tem maior rapidez aos transportes terrestres. Então, aqui nós temos as invenções, a data e a característica de cada invenção nesse período da primeira Revolução Industrial, tá? Outra mudança que nós tivemos aqui na primeira Revolução Industrial é que a sociedade passou por transformações muito profundas. Por quê? A população urbana cresceu, né? Essa população que vivia no campo, houve um êxodo rural, né? Então essa população veio para a zona urbana e as indústrias se multiplicaram. E uma parte muito grande, muito importante da população, ela era formada por trabalhadores da fábrica, né? Das fábricas. E o cotidiano desses operários era muito difícil, então viver na zona urbana nesse momento da Revolução Industrial era um momento muito difícil para as pessoas. Por quê? Porque os salários eles eram bem baixos, as condições de trabalho elas eram muito ruins, as pessoas elas eram submetidas aí a longas jornadas de trabalho, as moradias eram precárias. Ou seja, a condição de vida em geral dos trabalhadores era muito ruim, tá? Então, aqui nesse período da Revolução Industrial, nós temos uma condição de vida das pessoas muito precária. Vocês vão poder observar isso melhor, também fazer uma relação com o filme do Oliver Twist, que eu tinha solicitado para vocês fazerem a visualização na aula passada, mas vocês podem continuar nessa aula também, porque é importante vocês analisarem profundamente essa relação social também com o trabalho e a relação de vida mesmo das pessoas nesse momento. Aqui eu coloquei duas imagens para vocês. Vocês podem observar que tem crianças trabalhando, então nesse momento aqui da Revolução Industrial, nós ainda não tínhamos leis trabalhistas, tá? E nem lei de proteção à infância, à criança e ao adolescente, como nós temos hoje o ECA, né? Que protege aí a criança e o adolescente. Então, era permitido que tanto crianças quanto mulheres fossem trabalhar. E por que isso? Porque eles recebiam um salário inferior ao salário dos homens, né? Então, essa imagem mostra bem como que o trabalhador, né, no caso aqui as crianças e as mulheres eram tratados nesse período aqui da Revolução Industrial. E eu coloquei aqui como atividade complementar, né, para que vocês assistam o filme, façam um resumo, que vocês elaborem também um texto sobre o que vocês compreenderam aqui da primeira fase da Revolução Industrial e responder essas perguntas. Quais foram as mudanças tecnológicas ocorridas e quais foram os impactos sociais na vida das pessoas no período da Revolução Industrial, tá? Então, nessa atividade 7, vocês vocês responderão essas perguntas postadas aqui.
Lembrando que na próxima aula nós vamos falar sobre a segunda fase da Revolução Industrial. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!